Olá, pessoas pensantes, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do programa Quando Comi o Cérebro de Sócrates. No episódio de hoje a gente vai falar de foco no agora. Então já vão se preparando aí, meninos, né, pra gente poder conversar bastante. Deixa eu só pedir as nossas costumeiras bênçãos, né, antes da gente começar. Então vou pedir bênção e proteção aqui a Hermes Trismegisto, que é chamado de Thoth, né, na cultura egípcia, que é guia das mudanças na vida, é mestre da comunicação. O Danilo tá com o negócio dos egípcios agora, eu tô numa fase egípcia que ninguém me segura, hein? Bom, vou pedir... Se sentindo um faraó. Vou pedir bênção também a Buda, a Sarasvati, a Jesus, a Maomé, a Chico Xavier, a Chiquinha Gonzaga, Dostoiévski, Flor Bela Espanca, Pelé e, claro, Sócrates, o filósofo grego para quem tudo que dizia saber era saber que nada sabia. Mais ou menos como nós aqui, né? Acho que ilustra bem. Essa é a bênção 360, né? Essa é a bênção 360. Olha, quem puder vir com energia positiva, venha. Será muito bem-vindo. Bom, vamos explicar o que a gente veio fazer aqui hoje, né? A gente veio debater diversos temas absolutamente desafiadores do cotidiano, nessa jornada de sermos pessoas melhores a cada dia, o que não é lá muito fácil, né? É uma jornada realmente para uma vida toda. E como é que a gente pode multiplicar essas nossas experiências para uma vida mais equilibrada, mais gostosa. E eu gosto muito dessa expressão, principalmente mais fluida, né? Que a nossa vida seja mais fluida, que a gente siga com mais clareza de propósito. Como é que a gente pode ser uma pessoa mais útil para o mundo que nos cerca, para as pessoas que convivem com a gente e que nós convivemos com elas? Ou seja, o nosso propósito aqui vai ser revelar dúvidas sinceras e perguntas poderosas. Aprender uns com os outros e com quem nos ouve e assiste, enquanto a gente compartilha histórias, e esse Pailu tem história para contar, não tem, Júlio? Enquanto a gente compartilha história e aprendizado. Então, o nosso objetivo aqui é provocar reflexões, insights, revoluções e evoluções nessa jornada de construir a estrada desse nosso propósito, nesse caos, no meio desse caos chamado vida. Então, que a nossa tagarelice aqui, desejo, né, que ela instigue cada um que nos vê, que nos ouve, buscando ser melhor a cada dia, de maneira que a gente termine essa experiência melhor do que a gente começou. Afinal, vocês lembram no piloto do piloto que a gente gravou, né, a gente falou que para onde a gente for, a gente vai ter que se levar, né? Uhum. Então que a gente leve uma versão boa e melhorada a cada dia de nós mesmos. Muito bem, mas quem somos nós, né? Você ia falar, Pailu? Não. Então já vou aproveitar. Então fale agora. Já vou colocar você na baila aqui. Então, temos aqui, né, quem somos nós, né? Temos aqui o nosso samurai pacífico, professor de Aikido, dono de harém do bem. Eu já falei que eu adoro essa parte de dono de harém do bem. Ele que explique depois isso. Dono de harém do bem. É melhor explicar mesmo, cara. É esquisito. Que privilegiado, né? Pailu Soares. Tudo bem contigo hoje, Pailu? Tudo maravilhoso. Eu confesso para vocês que eu estava bastante empolgado em encontrá-los. A nossa primeira vez, né, de encontro já tem praticamente 30 dias, né? Umas 3, 4 semanas. E quando a gente conseguiu conciliar nossas agendas, eu vim para cá de São Paulo até Jundiaí bem empolgado. Show. Bom ouvir isso, fico feliz. Bom, também somos agraciados com a presença dele, o nosso pesquisador sensato, o nosso imperador da arquitetura biológica. Depois você se explica aí também nisso. Júlio César Del Valle, como é que você tá hoje, Julião? Cara, hoje eu tô feliz de estar com vocês, com todo mundo, a gente batendo papo é sempre muito bom. Mas essa semana, especificamente, estou muito feliz também com a minha filha mais nova. Ela está fazendo 6 anos. Semana que vem, ela está empolgadíssima com a festa dela, que vai ser sobre sereia. Ela assistiu a Pequena Sereia no cinema. Essa nova versão agora? É. Live action, né? Daí ela tá montando a festa lá. Minha esposa foi sair com ela, comprar as coisinhas da festa. Então tá esse clima de festa em casa. Ela tá no tema do episódio de hoje, né? Ela tá no agora, ela tá no né? agora, ela tá Show. curtindo. E, aliás, uma coisa interessante das crianças é isso, né? Elas não pensam tanto sobre o futuro, não estão tão presas ao passado, então elas vivem intensamente o agora. Então, baita professorzinhos e professorzinhas pra nós, né? Muito bem, pra bagunçar a ordem que nunca teve, né? Nesse programa também tenho eu, um curioso tagarela luso brasileiro, agora tô mais ainda luso, né, do que nunca, Danilo Afonso. Então, muito bem-vindos e bem-vindas todos e nós aqui. A gente vai discordar nesse programa, senhores? Sim. Acho que sim, né? Se necessário for, se sim. necessário for. Se eu concordar, eu concordo. Se eu discordar, então tá bom. Eu discordo também. Então vamos combinar que se a gente discordar, tá tudo bem. A gente não tá procurando respostas perfeitas. Aliás, acho que a gente não tá sequer procurando necessariamente as certas, né? Vamos primeiro debater, né? Acho que as respostas vão ser consequências naturais da gente fazer boas perguntas, ótimos debates. E acho que vem aquela parte importante que a gente já conversou tanto. Queria começar aqui
né? E vou todo o programa fazer essa chamada para deixar bem claro para quem nos ouvir pela primeira vez. Nós vamos errar algumas vezes? Certamente vamos errar algumas vezes. Nós não temos, entretanto, compromisso com o erro. Se a gente errar e alguém nos ensinar e nos avisar que a gente está errado, a gente vai pedir sinceras desculpas, vai apresentar qual é o certo daquilo que a gente errou e segue o jogo. Fechado? Perfeito. Então vamos mudar de ideia muitas vezes, acho, né? Pode ser que coisas que a gente fale hoje, daqui 2 meses, 3, 2 anos, a gente pense diferente. Né? Até porque a vida é um aprendizado contínuo. Flui, né? Estamos falando aqui de ser fluido, né? Então, importante, a gente vai mudar de ideia, vai, e exatamente por isso a gente não tem compromisso com o erro. A gente até pode ser convicto, mas a gente não é estúpido e nem teimoso. Então, vamos seguir. Aliás, só erra quem faz, né? A gente está aqui dando, essa é maravilhosa. né? A gente está aqui dando a cara a bater, quer ou não, a gente se juntou para bater um papo, conversar sobre aquilo que a gente sabe, ou que a gente acha que sabe, mas a gente está se expondo às nossas ideias, se expondo ao erro também. Mas a gente está fazendo alguma coisa, né? Mas deixa eu pegar Não, desculpa te interromper, deixa eu pegar o gancho, porque em algum momento aqui a gente falou de tomar cuidado com o orgulho, né? Até nos bastidores aqui e tal. Okay. E acho que é legal isso, porque tem uma linha tênue aí entre a gente falar que nós somos convictos e ao mesmo tempo falar que a gente não tem compromisso com o erro. Né? E aí quando você fala essa história de que só erra quem tenta, essa é uma linha tênue, né? Porque a gente, qualquer pessoa que já tentou fazer um projeto, seja construir algo, abrir uma empresa, montar até um trabalho de escola, e que depois não ficou perfeito e alguém apontou o dedo e disse, olha isso aí, tá ruim, etc., provavelmente, a não ser que seja uma pessoa lá no nível do Chico Xavier, do Buda, do Jesus, deve ter tido vontade de desganar o pescocinho da pessoa que veio criticar. E dá uma vontade de soltar aquela famosa frase, né? Então por que não faz você? Né? E aí reside uma linha tênue, né? Peraí, mas não fui eu que quis fazer? Não fui eu que decidi vir aqui me expor? Então também não dá para cada crítica a gente ficar falando, quer fazer melhor, faz você. Vamos tentar absorver a crítica, não é fácil. Às vezes a gente fica com o ego machucadinho, mas também vamos lembrar que a gente não precisa pegar todos os potes de merda que nos dão. Né? Acho que isso vira um aprendizado para a vida, e eu vou depois conectar com o tema de hoje. Nem sempre, quando nos oferecem um pote de merda, e a palavra merda aqui é de merda mesmo, de coisa ali que já está passada, já está podre. Às vezes estão nos dando um pote de merda. Será que eu preciso pegar? Será que esse pote de merda é meu hoje? Será que ele tem meu nome ali? Então, precisa aprender a tomar cuidado também com isso e não pegar, às vezes, algumas coisas que não são nossas. Até porque, Dan, as críticas são como feedbacks. Né? E o feedback é como se fosse um presente. Se ele for bom, você guarda para si. Se ele não for, você dispensa. Porque o que vem do externo, você não tem controle. Nenhum. Né? Então, como não tem controle, deixa fluir. E aí você guarda ou não. Aí é uma questão de escolha. Deixa fluir. Muito bem, senhores, vamos comer mais um pouco do cérebro de Sócrates e vamos deixar o nosso e, se possível, de quem nos assiste ouve um pouquinho mais nutritivo? Bora para o tema de hoje? Então, quem é que pode aprofundar um pouco o tema que a gente propôs e já começar a abrir os trabalhos falando um pouco sobre isso? Quem se aventura? Qual é o tema de hoje? O que a gente está fazendo aqui hoje? Hoje? Então vamos lá, quem começa? Nós vamos falar do quê? Do agora? Vamos falar de foco no agora, vamos falar de viver o hoje. Perfeito. Eu acho que hoje, dias de hoje, né? O mundo está vivendo muito da ansiedade, do desespero, né? Da superficialidade e tudo projetado, né? Então a gente é refém do device, refém da tecnologia, refém das coisas que vêm numa velocidade, numa intensidade gigante. E nós não somos supercomputadores. Né? Então, para aqueles que tiveram a oportunidade, e eu digo que é uma oportunidade mesmo, de viver o lado analógico versus o lado tecnológico, digital, a gente pode ajudar as pessoas que não têm a referência do lado analógico para que viver o agora é tão ou mais importante do que tentar descobrir o que está acontecendo com o futuro que nem chegou. Né? E tem outras pessoas que vivem do passado. Coisas boas do passado, eu acho que são relevantes para te nortear para o futuro. Ou para viver o presente. Mexer um pouquinho com a autoestima. Né? Mas se é algo ruim e que não te serve de exemplo para você melhorar como ser humano, como profissional ou pessoa, né? Enfim, é melhor deixar para trás, porque é passado. Né? Então, o viver o agora
que todo mundo brinca, é um clichê, né? Que é o presente. Vamos viver o presente, né? Que é um presente. É a coisa mais importante do momento. Só que muitos passam pelo presente e não viveram nada. Está sempre plugado no que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer semana que vem, o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 10 anos, quando eu ficar rico, quando eu ficar muito bem, quando eu for viajar, né? Vou juntar dinheiro para um dia gastar. Por quê, gente? Então, Paulo, mas você acha que esse mundo digital altamente conectado ele prejudica esse viver no agora? Eu acho que tem prós e contras no negócio, né? Acho que tem pontos de atenção. Né? Pontos de atenção. De novo, quem viveu o analógico, ou seja, a minha geração, seguramente, acho que Dan. Sim, peguei bastante. Né? Fui ter celular já há mais de 20 e poucos anos. Eu vivi uma época que não existia celular, que não existia. O telefone era o fixo, né? Certo? Quando tinha nas casas. Vocês lembram que o telefone era declarado no imposto de renda, né? A linha de telefone. Pois é, era um ativo, né? Muito caro, né? Era muito um bem caro. Que podia ser comercializado, inclusive, né? E tinha o famoso orelhão, né? No passado. Então você vê, tudo que você precisava fazer, você tinha que fazer presencialmente. Que é a história do corpo e alma, ali, né? Hoje em dia, a tecnologia nos favorece, porque você diminui distâncias a serem percorridas do presencial, né? Do físico, literalmente falando. Porém, cria-se uma ansiedade. Sim. Porque você tem acesso a tudo, você consegue visitar o planeta através de um device. E eu vou até provocar um pouquinho agora. Será que você não está vivendo no passado, não, Paulo? Achando assim, não, mas que no passado era melhor, porque não tinha tudo isso. Não tinha tudo isso, mas e no passado era melhor, porque bom aí você está deixando de viver no agora, porque... Não, mas eu estou provocando, assim, porque é um questionamento meu mesmo. Eu também tenho esse mesmo sentimento. A gente está o tempo todo pendurado aqui em alguma coisa que está... disputando nossa atenção com o que está acontecendo agora. Eu estou conversando com você, toca o celular, toca alguma coisa. Então, você está disputando essa atenção do agora. E eu tenho exatamente esse mesmo sentimento, né? De, puxa, se eu não tivesse aqui seria melhor, né? Eu estaria mais aqui. Mas, por outro lado, será que é isso mesmo, né? Será que é realmente essa tecnologia que está nos puxando agora? Ou simplesmente... eu estava acostumado com alguma coisa antigamente, não estou me adaptando com essa realidade em que tem várias coisas disputando a atenção. Boa provocação. E aí, Pailu, deixa eu complementar a provocação dele, claro. Vou jogar batata quente no seu colo. Vixe, coitado, não, já tá quantas vezes, não, às vezes a gente ouve, ou talvez eu tenha já falado isso, conversando com pessoas mais jovens, vem e traz uma coisa, filhos, vai, papai, não sei o que, pega isso aqui, é só apertar aqui, só pôr a senha e já vai baixar o negócio. E aí você vira e fala assim, fácil, né? Molezinha, né? Só apertar isso aí e faz o download. Na minha época, eu ia ter que ir até o Blockbuster para ver se tinha a fita disponível. Eu ia ter que ir até a casa do meu amigo para ver se ele estava lá e tal. E essa frase, na minha época, ela é a frase que mostra a inutilidade do pensamento. Porque na minha época não existe. E aí, Pailu? Por acaso estamos caindo na armadilha de na minha época? Não, acho que são 2 pontos que vocês colocaram aqui bem interessantes. O passado foi vivido para quem esteve presente naquela época, né? Mas o presente já não é mais presente, é passado, certo? Imediatamente. Né? Então, de novo, como eu falei desde o início da conversa, ele é uma referência. Mas se você viver do passado e falar que tem saudade disso, eu acho que é andar para trás, né? Porque a gente não tem o poder de mudar o passado. Porém, o que eu estou trazendo aqui é as crises de ansiedade, pessoas doentes, pessoas que estão doentes nem sabem que estão doentes, por conta de não viver o presente. Não viver o aqui, o agora, presente de corpo e alma. E sim se projetando o tempo todo com o futuro, e o presente está passando, e esse futuro nunca chega. Sim. E o fato de não chegar, eu não vivi nada. Sim. Então, o ponto não é a tecnologia, o ponto não é o device, né? Os meios de comunicação e o celular é o nosso computador portátil, né? Mas o ponto é o ciclo, o ecossistema como um todo que vive assim, que nos dão a espécie de parâmetro e referência de que tudo está girando muito rápido. E o mundo capitalista, enfim, o planeta como um todo, acelera mais do que deveria. E a gente se deixa levar. A culpa nunca é da coisa, né? Se deixa a responsabilidade é do indivíduo e o que ele faz com a coisa, né? Porque, de novo, é o externo, lembra? Você só tem controle sobre você. Então, tudo que vem do externo, se você permitiu, tem a sua bênção, né?
tem a sua permissão. Então, se você está doente, se você está sentindo alguma coisa por conta do externo, partiu de você. A responsabilidade é só sua. Então, esse é talvez o ponto da provocação aqui que eu trago, que as nossas crianças, o público que não viveu o analógico, está sofrendo muito, né? E aí que eu acho que quem teve essa oportunidade de viver o passado e está agora nesse presente, ter comparativos, consegue identificar aquilo que pode ser bom, porque a tecnologia veio a nosso favor, é bom, isso é muito positivo, né? E é uma ida sem volta, é bilhete único. Mas também, por outro lado, saber quais são esses limites. Porque quem não tem limite fica doente muito rápido. E tem gente que está sofrendo, e sofrendo de depressão, e sofrendo de crise de ansiedade, e nem sabe que é por conta dessa tecnologia que todo dia a gente tem que consumir. Não, eu quero dar um exemplo, até que eu separei aqui da história dos celulares. Eu lembro que eu pesquisei isso para escrever o livro, deixa eu achar aqui, que uma hora fala da velocidade com que os celulares são atualizados, né? Então vamos lá, ó. Vamos analisar os smartphones da Apple, né? Então, após o lançamento do iPhone em 2007, lançou-se o iPhone 3G em 2008, o 3GS em 2009, o iPhone 4 em 2010, o iPhone 4S em 2011, o iPhone 5 em 2012, o iPhone 5C em 2013, o iPhone 6 em 14, 6S em 15, iPhone 7 em 16, iPhone 8 e o iPhone X, o 10, né, que eles falavam, em 17, o iPhone XR, acredito que tenha sido assim, né? E o iPhone XS, né? XS em 18, iPhone 11 em 19, iPhone SE em 2020. Olha, eu parei a pesquisar lá, tá? Foi quando eu lancei o livro. Qual é o número do iPhone que tá? Alguém sabe? Porque eu não acompanho tanto. 14. 14. Ó, do 11 já foi pro 14. Gente, qual é a dúvida que o ano que vem vai ter outro? E nós estamos aqui condenando a Apple? Não, a Apple tá ali nos seus... A Apple não faz nada, né? Que a Apple não existe. Você não dá um abraço na Apple, né? Mas existem as pessoas que lideram a Apple. Os líderes da Apple estão decidindo lançar novidades porque entendem que é o que o mercado precisa, né? Para eles se manterem relevantes. Mas qual é a dúvida que isso gera uma angústia desgraçada? Você compra um celular e você já sabe que ele tá velho. Por quê? Porque daqui 2 ou 3 meses vão lançar uma versão nova. Você compra um carro, a história do carro, você que gosta bastante de carro, Paulo, não sei se você gosta tanto de carro, Júlio. Você compra o carro 2023, já modelo 2024. Gente, isso é o cúmulo da angústia. Você compra um carro que já está velho. Precisamos olhar para isso com cuidado. Então, isso que você trouxe da história da angústia, a gente está falando aqui que o não viver o agora, ele é um processo extremamente perigoso. Porque o indivíduo que vai muito para o passado, ele pode começar a se encharcar de depressão. Meu Deus do céu, não é mais como era, as coisas não foram como eu queria, o hoje não se apresenta como eu queria que tivesse sido, ou por uma tragédia, ou porque simplesmente o mundo foi para um lugar diferente do que eu queria, e vem a depressão, que no fundo é a doença do orgulho, né? O orgulhoso entra em depressão porque ele não aceita a realidade que se impõe. Mas o ansioso entra num processo de ansiedade exatamente porque ele quer controlar algo que é impossível de ser controlado, que é o futuro. Né? Então eu até coloco aqui o futuro, se a gente for olhar na prática, o futuro não existe. O futuro é uma invenção humana. Outro dia um rapaz falou para mim, como o futuro não existe? Amanhã não vai chegar? Eu falei, vai. Quando chegar, você vai chamar de quê? Do que nós vamos chamar o amanhã quando ele chegar? De hoje. O futuro não existe e olha o paradoxo desgraçado. Ele não existe e ele é infinito. Quer imaginar o século 8 bilhões depois de Cristo? Vamos imaginar o século 8 bilhões depois de Cristo. Sei lá quantos anos isso dá, né? Vamos imaginar daqui 90 trilhões de anos. Podemos imaginar. É infinito e não existe. Nunca vai chegar esse tal de amanhã. Olha o perigo para a ansiedade. Não, porque quando amanhã chegar, eu começo o projeto. Porque o ano que vem eu vou me mexer. Olha o perigo, a ansiedade. Esse negócio nunca chega, nunca chega, nunca chega. E o indivíduo nunca está no único momento. Eu queria devolver para vocês a fala nesta provocação. O único momento que nós temos, e como você falou, Pardo, ele escapa da mão num piscar de olhos. O único momento que eu tenho para viver é o agora. Se eu não estou no agora, eu estou aonde? Bom, e o que a gente está falando o problema é quando a gente dá um significado ou dá
quando o significado do meu presente agora depende do meu passado ou depende do meu futuro, né? O significado Ótimo ponto. o significado do agora e o que eu vou fazer agora depende do agora. É lógico que é influenciado pelo passado e pelo futuro, mas o que eu tenho agora é agora. E sobre o que você falou, eu lembrei esses dias, meu filho, de 8 anos ele tem agora, e ele falou: pai, o agora não existe. Eu falei: olha a cabeça do moleque. Ô menino, eu vou gravar um programa essa semana. Ele falou: agora não existe. Por quê? Porque na hora que eu falei agora, já passou, tá lá atrás o agora. Que lindo ele descobrindo a vida, ele né? percebendo isso assim, né? E realmente, você falou que o futuro é infinito e o presente é infinito também, né? Porque se eu pegar um segundo, eu divido ele em 1000, depois eu divido em mais 1000. Assim, ele é infinito o presente também. O fato é que a gente vive nessa transição do tempo. A gente vive preso, digamos assim, a essa dimensão do tempo e não tem como a gente fugir dela. Então, assim, o significado da minha vida, ele não pode depender não só do agora, não só do passado, não só do futuro, mas ele é o todo, né? O todo ele compõe a minha vida justamente porque eu estou vivendo esse todo o tempo todo. Então, o que eu vou fazer agora, é lógico que tem uma influência do passado, eu estou pensando ele no futuro, mas a ação, ela sempre acontece no presente. Né? A ação, eu nunca vou fazer alguma coisa no futuro. Eu posso agir agora somente. Né? Você consegue dar um beijo no Samuel, né? Teu Samuel. menino? Você consegue dar um beijo no Samuel amanhã? Amanhã? Sim, eu posso planejar Vai isso lá, e eu vou então. dar. Vai lá agora dar um beijo no Samuel amanhã. Consegue dar um abração na Fê ontem, Pailu? Não, sabe, tem horas que Ficou no passado. Tem horas que a gente tem que fazer algumas perguntas práticas pra gente mesmo. Eu consigo dar um beijo no meu filho amanhã? Quando amanhã chegar. Não, quando amanhã chegar não vai chamar mais amanhã. Hoje, não, pergunta idiota, me perdoem aqui pela pergunta idiota. Hoje, você consegue dar um beijo no seu filho amanhã? Hoje, você consegue dar um abraço na sua companheira ontem? Então, olha que loucura. Não existe o futuro e o passado já foi. Né? A gente pode entrar aqui até em questões filosóficas. Há certas doutrinas e até algumas leituras metafísicas que dizem que o tempo é contínuo. Certo. Algum de nós três aqui sabe como ir para amanhã hoje? Eu não sei. Honestamente, eu não detenho essa capacidade ainda. Também não consegui até hoje voltar no passado. Se eu pudesse, eu ia lá num determinado dia que o cara bateu a bola para direita, o Rogério Ceni pulou para esquerda e ia falar: Rogério, pula para esquerda. Mas é que não dá para voltar no tempo. Não sabemos como. Não sei se vocês já leram sobre isso. Einstein deixou uma teoria de como viajar no tempo. Você entra numa cápsula, acelera ela acima da velocidade da luz, permanecendo dentro dessa cápsula durante um tempo X. Quando você sair de dentro dela, se você tiver acelerado ela acima da velocidade da luz, o tempo fora da cápsula terá passado mais rápido que o tempo dentro. Ou seja, você estará no futuro. Qual é o problema dessa teoria? Não existe tecnologia para acelerar essa cápsula, para gerar uma combustão tamanha que acelere essa cápsula acima da velocidade da luz. Até aqui, beleza? Sabe onde é que eu quero chegar com tudo isso? Para o passado, nem teoria tem. Então, quando você fala, Pailu, e eu quero pegar isso que vocês dois falaram, né? Quando você fala assim, poxa, o passado ele pode nos servir de referência? Ele vai nos servir de referência. Claro. Ele nos trouxe até aqui. Eu não posso, a não ser por um acidente mecânico, uma pancada ou por um AVC, coisa que ninguém deseja, eu não tenho como apagar o que aconteceu comigo. Mas eu não tenho como viver isso de novo. Ele só está na minha memória, né? Falávamos hoje, enquanto a gente almoçava, sobre memórias, né? Sobre o quanto as memórias geram associações, mas é só memória, eu não estou vivendo de novo, vírgula. Porque eu tenho pacientes que às vezes falam para mim, tal coisa que aconteceu comigo gerou uma dor tremenda. Eu falo, pô, me fala um pouco mais disso e tal. Mas quantas vezes eu ouço a frase, olha que categórico, gente, olha o perigo da frase. Eu nunca vou esquecer isso que ele me fez. Eu nunca vou esquecer isso que ela me fez. Nesse caso, não se trata só de não esquecer no sentido de memória. Se trata da pessoa querer atualizar a dor todos os dias. Ela quer de novo sofrer para ver se dessa vez termina diferente. Freud chamava isso de sequência emocional. Aquilo que eu não aceito que aconteceu diferente e me frustrou, eu fico tentando reviver para ver se dessa vez termina diferente. Vai terminar diferente? Não tem como. E é trazer o passado para o presente. Trazer o passado para o presente diariamente. Que sofrimento, hein? Porque o cérebro ele é plástico. E é nessa plasticidade ele acredita. Né? A gente acaba vivenciando a dor como se estivesse no presente. Imagina isso. Nunca vou esquecer o que me aconteceu. Legal. Aí todo dia eu fico relembrando aquela desgraça.
Vira quase que um saco de cimento que a pessoa carrega nas costas, né? E aí como é que vive no presente? Se tá o tempo inteiro voltando mentalmente para o passado? E pior, volta mentalmente, mas não muda o que aconteceu, né? Sofre 2 vezes, 3 vezes, 1000 vezes, 3.000 vezes. Tem gente que tá há 10 anos sofrendo com o mesmo episódio que nunca mais se repetiu, hein? Olha que loucura. Nunca mais se repetiu aquilo, a não ser na cabeça dessa pessoa. Gatilhos para viver o passado no presente, né? Que não serve para nada. Não, e tem a ver, certamente isso são mecanismos do nosso cérebro, né? Eu vou pedir licença para contar uma história do pai Lu, que ele me contou agora no almoço, por exemplo, que ele teve uma situação infeliz com uma noite bebendo saquê. Não foi feliz, não. Ela foi muito feliz. Foi muito feliz, foi muito feliz. Essa história é boa. Contem juntos essa história. história. Eu não vou vai ser contar. legal ver como é que ele guardou a memória dessa história. Não, Verdade, não vou verdade. contar em detalhes, não. Vou só relembrar a história que foi mais ou menos assim. Foi uma noite muito feliz, né? Bebendo saquê, mas que teve um final assim um pouquinho marcante. E depois ele passou 10 anos sem voltar a beber saquê. Mas por quê? Toda vez que via, né, alguma coisa que lembrasse aquela noite, aquele momento, ele criava uma reação física, é isso mesmo, né? Criava uma reação física de aversão e de... Até que um dia ele foi praticamente obrigado a experimentar o saquê de não sei quantos mil reais lá e percebeu que o negócio era bom. E se livrou daquele trauma, né? Daquele trauma. Então, assim, é um mecanismo fisiológico, psicológico que a gente tem realmente de, às vezes, continuar revivendo esse passado, né? Alguma experiência ruim que você fica imaginando já o final daquilo, revivendo a dor ou revivendo uma alegria do passado, mas ele já passou. E como você mesmo disse, não tem nem teoria para a volta para o passado, né? Ele já passou e tá no passado. E o que a gente tem agora Eu vou me adiantar, porque isso aqui vai ser uma série de improvisos, né? Todo programa é uma série de improvisos. Eu vou pegar uma frase que eu ia deixar lá pro finalzinho, num dos nossos, das nossas colunas, numa das nossas etapas, que é uma frase, inclusive, que eu ouvi atribuída ao padre Fábio de Mello, né? A gente aqui não tem nenhuma religião específica, somos um programa ecumênico e, ao mesmo tempo, né, temos as nossas convicções e as nossas fés e crenças. Mas o padre Fábio de Mello disse uma vez: quanta ilusão, ponto de exclamação. Fazer um projeto de futuro para alguém que nem seremos mais. Ai, que lindo isso. Pô, não, mas o que eu tô querendo dizer com isso? Ou o que o padre Fábio quis dizer? Que não é pra gente fazer planos? Não, eu não acho que ele falou isso. E eu, pelo menos, não tô aqui trazendo essa fala para isso. Eu não tô dizendo não devemos planejar. Eu acho que a gente não deve ser radical de ficar o tempo inteiro fazendo planos achando que eles vão ser infalíveis ou que é só fazer os planos que eles vão dar certo, porque eu nem sei quem eu vou ser daqui 5 ou 10 anos ou 15. Eu não sei nem quem eu vou ser daqui 6 meses. Né? Então, acho que o perigo está nesse radicalismo, né, turma? Ou essa coisa do passado, não, porque você não sabe o que eu vivi, porque você não sabe como doeu, ou você não sabe como era bom naquela época, hoje se perdeu. Não, aí me leva naquela época. Eu tinha um chefe, né? Depois você já terminou de contar a história do saque, não? Não sei. Eu dei uma resumida. Termina de contar a história, depois eu falo do chefe. Eu tirei as partes sórdidas da Não, história. eu queria dizer pro Júlio que eu fiquei feliz que a comunicação feita de forma informal durante o nosso almoço gravou bem na memória dele, né? E ele refletiu aqui exatamente o que foi contado, né? Então, feliz porque você praticou uma escuta super ativa, você viveu o agora, naquele momento. E trouxe para o agora. Comigo e trouxe para esse agora, né? E o que é legal dessa história que ele está trazendo, né? Que eu vivi o trauma lá por 10 anos e não podia ver a história do saquê no momento de celebração, né? Mas porque me deixou um trauma. Às vezes você tem que enfrentar esse trauma frente a frente novamente para que ele possa ser zerado. E para que definitivamente ele fique no passado. Coragem. Entendeu? Coragem de enfrentá-lo, né? Então, às vezes as pessoas passam por um trauma, como você trouxe aí, agora há pouco. Se a pessoa não enfrentar de frente esse passado e deixar ele no passado, ele vai ficar revivendo como se fosse um déjà vu. E é isso, né? É um déjà vu. Ele vive de novo, ele sofre de novo, mas ele não resolve. Ele não elabora a questão. Déjà vu é uma ótima palavra, Pailu. E é para zerar, porque passado deixa lá no passado. E o que a gente vive hoje, as consequências do que a gente passa por hoje, foram
construídas no passado, né? Então, cuide bem do seu presente, porque quando chega o dia seguinte, que vira outro presente, ele é consequência do que você viveu no dia de hoje. Não do dia de amanhã ou no que está lá muito lá atrás, né? E eu acho que a mágica da vida, né, é esse grande passeio. Todo mundo está preocupado em chegar no destino. Mas a coisa mais legal da vida como um todo é você aproveitar a paisagem, a passagem na paisagem. Ou seja, no hoje. No hoje. Né? Porque a hora que chegar no destino vira hoje. Até porque não chegou. A paisagem de agora não vai ser a mesma para daqui a pouco. Não vai repetir. E depois. É verdade. É engraçado que você falou dessa história de não ser a mesma. Eu ia contar a história de um cara super importante na minha vida, que me trouxe até para esse mundo da consultoria, do desenvolvimento humano. Mas ele tinha uma mania, eu vou chamar de mania porque ele repetia isso várias vezes. Eu comecei a trabalhar com ele e aí a gente estava desenvolvendo, às vezes, um projeto, um treinamento, uma palestra, enfim. E aí a gente propunha alguma coisa, nós mais jovens, ele deve ter uns 20 anos a mais do que eu, e ele já tinha começado, né, nessa área de desenvolvimento humano antes do que eu, então tinha realmente muito mais experiência, mais ou menos uns 25 anos de experiência já nessa área quando eu comecei. E aí toda vez que a gente ia propor alguma coisa, ele quase sempre, por isso que eu falo que era uma mania, dizia assim, não, calma aí, bichão, peraí. Calma aí que eu tenho experiência, eu tenho 25 anos de experiência. Beleza. 1 ano, 2, 3... No 4º ano, eu já, entre aspas, claro, já tinha 4 anos de experiência e ele continuava dizendo, não, mas eu tenho 25 anos de experiência a mais que você. Até que teve um momento que eu tive que bancar e dizer, pera um pouquinho, vamos parar com essa palhaçada. Porque se toda vez que eu propor alguma coisa, você me falar que você tem 25 anos de experiência a mais do que eu, essa história não vai acabar nunca até você morrer. E depois passar 25 anos que você morreu, aí sim eu vou ter tanta experiência quanto você. Mas pera um pouco, não dá, vamos viver o presente. Né? Tudo bem que você tem 25 anos de experiência, fantástico, não vamos jogar isso fora de maneira nenhuma. Mas pera um pouco, e as novas ideias que eu tô trazendo? E o que eu aprendi também em outros lugares? Por que diabos você me chamou para trabalhar também aqui? Não foi pelos meus lindos olhos verdes que vocês veem que eu não tenho. Né? Então é porque eu trago alguma novidade. Então chegou uma hora que a gente teve que dizer para ele, cara, linda a sua experiência, mas para de viver de passado. Vamos olhar um pouco o que o presente está pedindo, porque senão a gente não sai dessa conversa. Eu sempre dou uma carteirada com os meus 25 anos de experiência a mais, logo, nunca ninguém contribui comigo. E aí olha o orgulho, né? Olha o perigo da gente envelhecer, né? sem perceber, porque fica falando do passado. E aí, turma, eu quero jogar uma provocação aqui para vocês. Eu não quero em nenhum momento, o meu desejo, me fala depois se é o de vocês também, que fique parecendo aqui que a gente está desprezando, né, a experiência do passado ou desprezando a importância de planejar. Mas eu acho que uma palavra que vai também nos perseguir em vários temas, já que a gente vai ter conversas sobre a vida, né, como é o subtítulo do nosso programa. Então, quando comi o cérebro de Sócrates, conversas sobre a vida. Então, sobre a vida, o tempo inteiro nós vamos ser cobrados a ter equilíbrio. Então não é vamos viver o presente que se dane, não tem nenhuma importância o que já aconteceu. Tem sim, tem importância, deixa sequelas. E mais até do que deixar sequelas ou traumas, deixa aprendizados. E essa é a parte boa do passado. O futuro é importante? Claro. Se eu não sonhar, se eu não projetar objetivos, talvez eu esteja andando a esmo. Né? Então não é abrir mão nem do que a gente já aprendeu e nem do que a gente ainda quer que aconteça. Mas equilíbrio. Vocês concordam? Vamos nessa linha? Essa palavra para mim é um mantra, Rodão. Eu custei muito tempo para aprender de que tudo na vida não pode ser 8 ou 80. Não dá para ser assim. Tem coisas que a gente tem a regra, por exemplo, e a regra criada pelo homem, né? Uhum. Mas, se você não usar o bom senso, e para isso que Deus nos deu a inteligência, né? Para poder saber usar ela da melhor forma possível, se você não usar o bom senso, que tem a ver muito com equilíbrio, você não encontra a melhor saída. Então você fala assim, a regra é essa. Sim, mas essa regra, ela foi boa, por exemplo, no passado. Para os mundos de hoje, né, para a atualidade, por exemplo, ficou no passado. Ficou no passado, passou o tempo. E aí para hoje não serve. E aí se você não tiver bom senso, ou não tiver equilíbrio na mente, o que vai acontecer? Você vai ser escravo dessa regra do passado e todo mundo sai no prejuízo. Uhum. Então, olha só a mágica que é saber usar o bom senso, saber usar o equilíbrio para as coisas.
Olha, brinquei com uma figura, vou citá-la, Charles Darwin. Uma das máximas dele na teoria da evolução das espécies, que, na minha opinião, mesmo quem tem fé na teoria criacionista, que Deus criou o mundo em 6 dias, descansou no 7º, há 6.000 e poucos anos atrás, acho que não inviabiliza a essência do que ele diz. E o que ele diz é, aquele que vai sobreviver, ele fala como espécie, né, durante o processo todo de seleção, não é o mais inteligente e nem o mais forte. Aquele que vai sobreviver é o que responde mais rápido às mudanças do ambiente. Ou seja, é aquele que está no agora. Ai, pois é, eu trouxe uma blusa aqui que eu adoro, mas acho que não sabia que ia estar tão calor. Só que eu queria muito ficar com essa blusa. Então, colega, tá calor. Você pode ficar aí suando, ou você pode tirar a blusa. Mas tá calor. Você não queria que tivesse calor, mas tá calor. Mudou. A previsão era frio, mas não tá frio. Sim. E aí, o que você vai fazer com isso? Qual a reação que você vai ter? Qual a adaptabilidade? O presente está dizendo, a realidade que está se impondo é esta. Você vai ou não vai viver na realidade. Se você não quiser viver no agora, tudo bem. Só que você não está vivendo em lugar nenhum. Né? Se não viver no agora, não vive no passado e não vive no futuro. Vou dar um outro exemplo do nosso almoço hoje. O Pailu tava Esse almoço rendeu, hein? Rendeu pra caramba. A gente ficou 2 horas almoçando lá. Não, mas o Pailu tava tentando convencer a gente, desculpa a palavra, mas ele tava querendo falar que caralho não é palavrão, né? Eu tô surpreso que o Júlio vai trazer isso pro podcast. Pra vocês que acharam que não ia ter polêmica, Júlio falando palavrão. Não. E vai explicar que não é palavrão, certo? Não, então não vou explicar. Não, resumida a história de novo, né? Pra vocês verem como o ser humano é uma caixinha de surpresa. Não, ele veio assim, não, boa, surgiu, não, mas é legal, surgiu a palavra no bate-papo lá, dele veio contar. Qualquer dia ele conta a história lá, tem a ver com massa. Qualquer dia, só temos o hoje. Só temos o hoje. Vai lá. Tá Termina bom, aí que ele quer contando contar. a história dele. Não, então vai. Eu não sei de onde surgiu a palavra no meio do almoço lá, mas ele falou, não, mas porque caralho, ele era aquele cestinho que fica em cima do mastro lá no... Das caravelas, das né? caravelas. E o insubordinado lá, o cara que tá dando trabalho, eles mandavam lá pra cima, né? Pra aquele cestinho, pra acalmar o cara. Né? Então explica por que era pro cestinho, o que acontecia lá que você comentou? Antigamente, os portugueses iam explorar pelo mar, certo? Os outros continentes. Uhum. E sempre podiam haver os marinheiros, né, a tripulação, que tinham seus insubordinados. Para acalmar os seus insubordinados, eles colocavam esse marinheiro nesse cesto, no alto do mastro, que era chamado de caralho. Certo? Para quê? Porque lá no alto do mastro, naquele cesto, o barco balança mais do que na base. Era isso. Essa e era aí o marinheiro ficava mareado. Ficando mareado, quando ele descia, ele ficava bem calminho. Entendeu? Então... Era o Dreyer da época. É aí que surgiu a frase, vou te mandar pro caralho. Mas por que eu tô trazendo isso? Porque eu falei, Pailu, mudou, cara. Hoje é palavrão. Então, mudou. E aí o Júlio também falou, beleza, mas hoje a conotação hoje realmente é de uma palavra pesada. Mas olha a importância do equilíbrio, saber da onde vem, para entender como é que chegou até aqui e conseguir ter a real dimensão do que significa. Hoje é transformado em palavrão, mas se eu não sei a história, eu fico com uma visão distorcida. Exato. Né? E ao mesmo tempo também, olhar a história, mas não contextualizar, também é perigoso. Aliás, eu quero deixar uma frase minha aqui, né, que acho que tem a ver com o que a gente fala. No livro mesmo eu falo bastante disso. O livro que eu cito é o Arqueólogos do Futuro em Tempo de Crises. Depois queria até contar como é que eu cheguei nisso, porque tem a ver com essa crise do agora. Mas tem uma hora que eu falo no livro, tudo sem contexto é nada. Ah, porque fulano falou tal coisa. Qual é o contexto? Não, porque ciclano é um filho da mãe. Mas qual é o contexto desse comportamento dele, né? Então, quer dizer, qual foi o agora daquilo que ele disse, que ele fez? Porque tudo sem contexto é nada. Então, saber do contexto da palavra caralho pode não fazer com que ela deixe de ser um palavrão hoje em dia, mas traz uma dimensão muito maior de entendimento com o surgimento, com como chegamos até isso. Perfeito. Ao mesmo tempo, também não ter o contexto de que hoje ela é sim um palavrão e ofende em vários ambientes, talvez faça a gente também deixar de saber como se comportar agora. Perfeito. Equilíbrio, né? Total. De novo. E sobre o equilíbrio, eu acho que é exatamente essa palavra, cara. Porque assim, a gente precisa do passado. O passado é o que trouxe a gente até aqui.
é através do passado que a gente tem identidade, né? Pensando no passado nosso, o passado dos meus pais, o passado do Brasil, o passado... Tudo isso traz identidade. Então, assim, a gente não consegue se desvencilhar disso. Aliás, é um outro extremo, uma outra falha também, tentar se desvincular e falar, não, eu não quero nada a ver com a minha família, não quero nada a ver com esse meu passado. Porque não, você tem que usar o passado, você tem que usar o que foi dado, as cartas que foram dadas à sua mão para construir o agora. Então, a gente precisa desse passado. As ações são agora no presente. E o futuro, costumo dizer que é um presente que a gente dá para o nosso eu. Né? O que eu faço, o planejamento é um presente que eu dou para o meu eu no futuro. Então, assim, a gente fala, não, a gente não pode viver agora sem planejar. Cara, não, eu preciso planejar, porque assim, se eu quero ter dinheiro, meu eu no futuro quer ter algum dinheiro, eu preciso guardar algum dinheiro agora. Eu preciso deixar algum presente para esse meu eu no futuro. E presente é presente, posso te dar um presente, você faz o que você quiser com ele. Pode ser que seja útil, pode ser que não. Pode ser que eu guarde dinheiro e perca tudo no meio do caminho, mas assim, é melhor eu dar esse presente do que deixar de dá-lo, né? Então eu quero deixar uma dinâmica aqui que é a 10-10-80, pode ser? Porque às vezes a gente também fica discutindo muito, sempre que a gente lembrar, a gente pode trazer alguns aprendizados nossos, né? O que é o 10-10-80 para mim? 10%, basicamente é assim, veja se você, não precisa ser cartesiano, não precisa ser exato, claro, mas veja se mais ou menos você dedica 10% do seu tempo desperto para olhar para o passado, mas no sentido de aprendizado. O que eu aprendo com o meu passado, o que eu já fiz que deu certo, que talvez eu tenha que trazer até hoje, né? ainda esteja válido, o que eu fiz que deu errado, que eu preciso mudar, né? O que alguém fez que eu posso aprender. Então, 10% do tempo desperto olhando para o passado. 10% do tempo olhando para o futuro. Ah, mas ele não existe. Ok, mas o que é que eu quero que venha a existir? Você está se planejando, você está se organizando, você está sonhando com o que você quer para a sua vida, né? DPF daqui para frente. Então 10% do tempo pensando sim o que você quer daqui para frente. Agora 80% do tempo me parece que nós deveríamos estar fazendo coisas no presente. Porque a gente sempre vai pensar sobre o passado estando no presente. Né? Vamos aprender com o passado estando no presente e vamos pensar, planejar o futuro, desejar, sonhar com o futuro também no presente. Mas os outros 80% nós deveríamos estar realizando alguma coisa. Ah, eu quero viajar para não sei aonde daqui 2 anos. Beleza, ficou uns 10% do tempo ali simbolicamente pensando nisso? Tá bom, os outros 80% do tempo vai trabalhar para ganhar o dinheiro, para fazer contatos, para pesquisar o lugar, porque senão não dá para viver de sonho. Então fico aqui com a sugestão do 10-10-80. 10% do tempo aprendendo com o passado, 10% do tempo planejando o que você quer para o futuro, 80% do tempo bota a mão na massa agora. Tá perfeito do ponto de vista de equilíbrio, né? A gente vem mencionando diversas vezes aqui. E também tem muito a ver com o que eu acabei de dizer um pouco tempo atrás, que é o que você vive hoje é um reflexo do que você construiu ontem. E o ontem que seria hoje. Entende? Então, o futuro nada mais é que o quê? Uma projeção do que você gostaria que fosse o dia de amanhã, né? Mas para esse dia de amanhã chegar, você precisa fazê-lo hoje, agora. Então, olha a mágica das coisas. O que você faz hoje, ele vai refletir para o dia seguinte. Ou para o ano seguinte, ou para aqui 5, 10 anos, certo? Sim. Esse futuro não existe ainda, né? Mas ele tem que ser construído hoje. Se não fizer nada hoje, também esse futuro não vai existir. Não terá nada amanhã. Gente, parece matemática, né? 0 mais 0 é 0. Simples assim. Eu não sei se quando vocês estiveram lá em casa, uma vez a gente estava conversando, ainda pensando nesse programa, estávamos lá na varanda de casa, tem um quadro de madeira lá com uma frase que eu tirei de um livro. O livro, inclusive, nem fala disso que a gente está discutindo aqui. É um romance ali, uma história que se passa em Dublin e tal, mas escrita por um brasileiro. Infelizmente não me recordo o nome do autor aqui, mas o Google certamente sabe. O nome do livro é Digam a Satã que Entendi o Recado. Não é um livro demoníaco, é uma história de acho que é um brasileiro até, que está lá em Dublin, vivendo uma série de coisas. Não lembro se o personagem é brasileiro ou não. Eu sei que uma hora ele vai num pub em Dublin, e aí nesse pub tem uma placa com essa frase que eu mandei fazer de verdade para mim, e diz mais ou menos assim: hoje é o ontem que antes nos preocupava, e tudo vai bem. E tudo vai bem. Não, mas é que o meu carro quebrou. Sim, você tá vivo, não tá? Tô. Então, seu carro quebrou. Não, mas fulano de tal morreu. Então, fulano de tal morreu, mas nós estamos aqui, não estamos?
É triste. Às vezes é uma pessoa queridíssima, um irmão, uma esposa, um filho, que é a coisa mais dramática, né, do que perder um filho. Eu não tive essa experiência, não desejo ter, mas posso conceber que deve ser das coisas mais dolorosas da vida. Mas ainda assim, já foi. Por mais dolorido que tenha sido, por mais que a gente possa se revoltar, o que foi, foi. Mas nós estamos aqui. E o que estamos fazendo com isso? O tudo bem não é que não teve problemas, tudo bem, você continua aqui. E o que você vai fazer com isso? Hoje é o ontem que antes nos preocupava. E tudo vai bem. Talvez se não tudo, pelo menos nós estamos aqui, né? Vamos seguir, né? Cara, na hora que você propôs esse tema do agora, né, que a gente mexe com o tempo, eu lembrei, eu não posso deixar de citar isso, cara, daquele filme, não sei se vocês já viram, que chama A Chegada, do diretor Denis Villeneuve. Já viram? Não vi. Fala um pouquinho, por favor. Resumindo a história, chega uma espaçonave na Terra, surgiu ali uma nave espacial, né, meio que silenciosamente, e convida o pessoal para entrar lá. Eles chamam uma linguista, uma pessoa que entende de línguas, para tentar se comunicar, porque parece que os alienígenas lá estão tentando se comunicar, e ela vai lá para tentar aprender essa língua nova, né? E resumindo a história, né, tem um pouquinho de spoiler aí, mas, cara, é um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. Fenomenal filme. Esses seres, eles têm uma conexão com o tempo diferente da nossa. Aparentemente, eles conseguem enxergar passado, presente e futuro também. E a partir do momento que aquela linguista começa a entender a língua deles e aprender a língua deles, ela começa, de alguma forma, a pensar como eles. Aliás, a língua tem um pouco disso, né? O nosso cérebro... Ela permite essa construção, o nosso né? cérebro, dependendo da língua que a pessoa faz, ela pensa diferente, né? E é um pouquinho disso que o filme ele explora. Ela começa a pensar como eles e ela começa a lembrar do futuro. Entendeu? Lembrar do futuro, olha que frase bonita. Cara, eu sei que eu saí desse filme e falei, caraca, animal. Saí... Cesto em cima do mastro! Cesto da caravela em cima do portuguesa! Passei numa livraria, comprei o livro. É baseado num livro? Ele é baseado em um conto de um cara que chama Ted Chiang. Tá aqui, eu trouxe ele aqui. Ó. Que legal. Não é esse livro aqui não, mas... O que você trouxe é a inspiração. Eu dei para um outro amigo, cara, meu livro. Aí agora eu descobri que não estão publicando mais, ele tem que comprar um usado. Mas esse autor, Ted Chiang, ele escreveu vários contos. E é um nerd inveterado, cara. Ele escreve muita coisa sobre ficção especulativa, né? Tipo, e se no mundo fosse assim, né? Então ele traz essa ideia e ele escreveu esse conto que chama História de Nossas Vidas. Então tem um livro que tem esse conto e mais alguns outros. E ele explora um pouquinho mais essa ideia, né? De ela tá lembrando do futuro. Então ela começa a lembrar de coisas do futuro dela que não aconteceram ainda e coisas boas e coisas ruins que vão acontecer também. Então o filme vai se desenrolando e ela lembrando, por exemplo, de uma filha que ela vai ter. E ela lembra que essa filha ela vai passar por um problema, por uma doença, e depois ela acaba falecendo, essa filha dela. E ela lembra de tudo isso, e ela está vivendo e tomando as decisões agora. Ela não lembra de tudo que vai acontecer, mas a única coisa que ela consegue fazer é o que ela está fazendo agora. Né? Por mais que ela conheça o futuro, ela toma as decisões agora no presente. E, bom, é um filme para se refletir muito. A Chegada? A Chegada. Fenomenal filme. Denis Villeneuve é o mesmo que dirigiu agora Duna. Cara, é um diretor... baseado naquele filme e livro antigo. É o diretor, né? Antigo, da década de 70, acho. Né? Então é um diretorzão, assim, animal. Mas o que eu fiquei pensando muito é isso, assim, cara. Muitas vezes a gente fica pensando, se eu soubesse o que vai acontecer, eu faria tal coisa hoje, ou não faria tal coisa hoje. Né? Muitas vezes a gente leva a nossa vida exatamente assim, né? Não, se eu soubesse, eu não teria feito isso. Mas, cara, se a gente delega todas as nossas ações pelo saber ou não saber do futuro, a gente está delegando a sorte também, né? Porque o que vai acontecer... Cara, o que vai acontecer depende realmente do nosso planejamento e depende um pouquinho da sorte. Da aleatoriedade. Da aleatoriedade, da fortuna. Existia uma deusa grega, greco-romana, né? Que chamava Fortuna. Eu esqueci o nome dela em grego, mas era isso, alguém que definia essas aleatoriedades da vida, seja pelo bom ou pelo ruim. E se a gente depende simplesmente do que... eu só tomaria essa decisão agora se eu soubesse aquilo que vai acontecer. Aquela ideia que você jogou. Não, eu montaria essa empresa, eu não vou começar agora porque eu não sei se vai dar certo. Cara, faz o que é certo agora e deixa para a aleatoriedade lá no futuro, deixa para a fortuna e o seu planejamento decidir o que vai ser o futuro. Mas
o que eu quero, a mensagem acho que principal é o seguinte: eu consigo tomar as decisões agora no presente. Né? E eu consigo decidir se eu vou fazer uma coisa A ou B, se eu vou fazer a coisa certa ou errada, né? Se eu sei as duas. Mas o que vai acontecer lá na frente, por mais que eu até lembre do futuro, cara, é o que vai acontecer de acordo com as decisões que eu tomei agora. Né? Você viu que só reforça tudo que a gente faz agora reflete para o futuro. O futuro é o agora, amanhã, né? Ou depois, certo? Mas é tudo referente ao agora. O que nós fizemos no almoço consequência. está gerando agora. Consequência. Não tivéssemos ido almoçar, não tivéssemos... Exato. Se a gente tivesse direto para cá, se a gente seria tivesse outro vindo... assunto. Mas não viemos. Talvez outro assunto. Exato. Outra vivência. Né? Mas você viu, o que a gente fez agora, que foi no almoço, que já virou passado, refletiu no agora. Né? Exatamente. E aí tem uma coisa que eu queria aproveitar para trazer com relação ao passado. Né? Porque a gente não pode abominar o passado. De maneira Concordo. alguma, boa. Tem coisas traumáticas, eu acho que a gente tem que trabalhar, e Deus nos deu a inteligência, vou reforçar aqui. E as terapias? Trabalhar, terapias é um caminho, mas digo a inteligência para poder escolher os caminhos que sejam menos penosos. Né? E aí, tem uma outra coisa que é importantíssima para você viver bem o presente e projetar ou planejar o seu futuro. Você tem que honrar os seus pais. Independente do que eles foram para você, vivos ou não. Olha que interessante isso. Quando você compreende que você só está aqui porque o seu pai e a sua mãe, vivo ou não, aceitando você ou não, autorizou você vir. Você dependeu de um pai e de uma mãe para poder estar aqui hoje. Tá? Se você honrá-lo, você tem mais chances de viver o presente e planejar o seu futuro com mais facilidade. Para a abundância, para a fortuna, para tudo que as pessoas almejam, de sucesso, de vitória, de coisas boas para a vida. Quando você se prende com o passado, com uma reclamação, ou com algo, porra, eu não tive uma boa educação, ou meu pai não foi presente, ou minha mãe não foi legal, ou eu sempre sofri, eu não tinha dinheiro. Você está vivendo de um passado no presente cheio de escassez, cheio de traumas, que não te permite viver bem o presente e, consequentemente, o que você faz no presente vai refletir no futuro. Então, olha que legal a gente poder fazer o exercício de que, independente do passado que você teve, honre as coisas que são boas, que te permitiram estar aqui hoje, vivo. Isso é um presente para nós aqui, né? E daqui para frente, sim, a gente consegue, no agora, projetar o nosso futuro. Permite fazer um complemento, não vou chamar aqui de psicoterapêutico, mas até mais seguindo a linha das virtudes que o Eduardo Casarotto tanto bate na tecla. Quando você fala de honrar os pais, Pailu, às vezes tem uma certa... ou pode levar, né? Se a gente fica... Você não, mas qualquer um que fale só da expressão honrar os pais, pode ficar uma falsa ideia de que a gente deve achar os nossos pais incríveis, o máximo, meu pai, minha mãe, pessoas maravilhosas tal, e esquecer tudo que está errado, né? Então, honrar pode levar, na minha opinião, a uma falsa impressão de que a gente vai apagar tudo. Nós vamos apagar tudo que tem de ruim ou coisas que eu não gosto e vou fingir que os meus pais só são seres maravilhosos de luz. E se eu não tô errado, você não está falando disso. Não, de forma alguma. Quando a gente fala honrar, me parece que a gente está falando, inclusive, de uma das virtudes mais importantes, talvez eu e o Edu, a gente conversa muito, o quanto talvez seja até a virtude mais importante para a gente desenvolver, para começarmos a destravar a nossa evolução moral, que é a virtude da aceitação. Aceite os seus pais como eles são. Né? E essa talvez seja a maior honra, porque tem um livro que eu recomendo, e provavelmente devo citar ele aqui mais vezes, bem fininho, bem curtinho, facinho de achar, chama-se Onde Estão as Moedas, de um escritor espanhol chamado Juan Garrida Bacardi. E tem uma hora que ele fala, aos pais basta que sejam reais. Então, quando nós, filhos, a gente exalta demais os nossos pais, seja para falar das coisas boas deles, ou seja para falar também dos defeitos, exalta os defeitos, a gente está distorcendo a realidade. Pô, mas o meu pai foi um canalha, ele abandonou a minha mãe e os meus irmãos e a mim, e foi embora e eu nunca mais o vi. Então, seu pai não teve condições de ficar ali com a sua família, ele não tinha estrutura emocional, ele não tinha evolução moral, e ele foi embora. E ele foi o seu pai,
Ele te deu, no mínimo, a carga genética que você tem. Então, eu quero até confirmar com você a tua ideia. Quando a gente está falando aqui de honrar, não é o honrar de, não, meu pai foi um ser maravilhoso, ele foi sair por esse mundo para espalhar amor, por isso que ele fugiu e nunca mais voltou para casa. Não, ninguém está falando de delirar. Aceita, este foi o pai que a vida te deu. Exatamente, Dan. Acho que é um belíssimo ponto. O lance aqui do honrar é, a partir do seu pai, de novo, se ele foi bom, se ele não foi, não estamos aqui no ponto do julgamento. Ótimo, sem julgamento. Estamos no ponto do que ele foi um instrumento junto com a sua mãe para te conceber. Foi permissão do seu pai, foi permissão da sua mãe que você está aqui hoje. Mas isso não significa o honrar, não significa que você tem que fazer um copy and paste do que ele foi. Você ou do que ela foi. Isso, você quebra a bola de ferro, Você né? aceita aquilo que eles fizeram na limitação deles, na sabedoria deles, no momento deles, nas ferramentas que eles tinham naquele momento. Você aceita isso, mas não significa que você queira fazer igual. Não significa que você tem que seguir com isso. E aí, de novo, é o livre-arbítrio. De novo, é uma decisão sua. Mas você tem a genética disso. Então você honra essa genética, mas você vai seguir o seu caminho. Entende? Você não tem que seguir o que foi passado. Não, eu super entendo e Júlio, Pailu, não aceitar o meu pai e a minha mãe, tendo eu ou não os conhecido, há pessoas que nem conheceram, né, seus pais, porque abandonaram ou porque faleceram, enfim. Mas não aceitar isso é o que se não for orgulho? Não, o que é diferente de aceitar? Não, eu não aceito que o meu pai abandonou a minha mãe. Eu não aceito que a minha mãe foi embora. Certo. E você chama-se quem? Deus? É aquela prisão no passado de novo também, né? Você é Deus. Eu não aceito e eu vou voltar no passado e eu vou mudar isso. Quem você pensa que você é? O ponto da não aceitação, sabe qual que é a resposta para isso? É a consequência negativa para você mesmo. Sofrimento. A não aceitação gera sofrimento. Entendeu? Não, eu não vou esquecer o que ele me fez. Problema seu. Problema todo seu. A realidade se impõe sempre. O mesmo que ter mágoa de alguém sobre algo que foi feito no passado. Eu não perdoo tal pessoa. Aquela pessoa não está sentindo nada. Você que está se machucando o tempo todo por não perdoar a pessoa. Está carregando um fardo desnecessário. Um saco nas costas. Entendeu? Não sei se foi o Júlio que no E aí, de novo, para não perder. perder só o fio da meada das coisas aqui, porque nós estamos falando do foco no agora, né? Quando você não perdoa alguém do passado, de algo que te machucou, você está se machucando no presente. Exato. E você não está ficando livre para viver o agora. Não está ficando livre para poder construir o seu planejamento para o futuro. Entende? Então, essas amarras... Aceite. Aceite e Nem tem outra frente. alternativa. E siga Alguém em frente. consegue parar a onda do mar? Eu vou parar a onda do... Até porque só uma coisa que é certa. A gente, cada dia mais, tem menos tempo. Isso é um fato. O segundo, o dia final chega para todos. Vai. A gente só não sabe que dia que vai ser. Mas que ele chega, ele chega. Eu, no meu caso, tenho mais passado que futuro. Não sei. É uma questão cronológica. Então, mas e se inventarem alguma coisa Certo? daqui pra frente? Se a Questão gente não sabe. Né? Dan. Então, assim, por que me perder no passado? Por que me prender com as coisas que o passado não está me agregando? Deixar de viver o presente sabendo que eu tenho cada dia mais menos tempo. Bom, isso é uma escolha. E é uma escolha de cada um, né? Livre-arbítrio, como você falou. A vida passando, tá passando. Acho que foi o Júlio que no piloto do piloto falou, lembrou daquela história da mágoa, né? Que, pô, se hoje eu escolho ficar com raiva de alguém que me fez uma coisa no passado, é igual eu beber veneno e esperar que essa pessoa morra. Eu tô hoje sentindo raiva de uma coisa que me fizeram ontem. Pô, tô bebendo veneno e esperando que a pessoa tombe. Quem vai tombar sou eu, né? Desculpa, Julião, te interrompi. Eu ia só reforçar isso que você falou sobre os pais, que eu lembrei na Bíblia conta lá os 10 mandamentos, né? Aliás, a palavra mandamento, ela não existe. Sabia que ela não está na Bíblia, né? Ela foi... O que se fala lá na Bíblia são as 10 palavras de Deus para o povo dele. Então, resumindo, era o quê? O povo estava saindo lá do Egito, eles estavam indo para um outro lugar e Deus quis dar uma base para como ia ser formada essa sociedade, uma base de valores, né? E segundo mandamento que ele fala é justamente esse. Cara, honra seu pai e a sua mãe. E ainda coloca uma promessa assim de, olha, para que você viva mais tempo, para que você viva melhor, né? Para que a sua vida seja longa. Né? Livre, talvez, né? Ou seja, pensando naquela cultura, uma base para uma sociedade saudável inclui a honra do pai e a mãe. Né?
E só uma curiosidade que não tem nada a ver com isso, mas foi engraçado. Ontem eu sentei com as crianças para assistir Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Oh, né? que delícia. Lançamento. Direto do túnel. Eu do olhei, tempo. não, eu olhei assim, começa lá 1981, foi o ano que eu nasci, né? Aí eu falei, nossa, esse filme ele é tão velho quanto o seu pai. Exatamente. Mas eu mandei pra vocês 42 ontem um vídeo daquele cara dos Barbixas, muito bom, não sei se você teve tempo de ver, o Pailo até me respondeu, que ele fala assim, olha só, né, caso, né, vamos fazer uma conta matemática, ele mostra umas músicas, tipo, dos anos 60, aquelas, ainda imagens em preto e branco, né, não lembro qual era a música. Come on, baby. Nos anos 90. Aí fala, nos anos 90, a gente dizia, 30 anos atrás, essas eram as músicas. Hoje, se a gente for falar 30 anos atrás, ele tocou Spice Girls. O que mais que ele tocou, você lembra? Essas coisas daquelas moderninhas. Coisas que a gente viveu. Aí ele falou, então, meu amigo, se você achava nos anos 90 que aquelas músicas dos anos 60 eram velhas, saiba que hoje em dia o que você viveu já foi 30 anos. Caraca! E onde eu tô? Eu tô lá nos anos 90, 80, ou eu tô aqui em 2023, né? Nós estamos gravando em 2023 esse programa. Onde você tá? Você tá em 2023? E aí a gente começou a assistir o filme, daí eu falei, não, é sobre... Bom, o Indiana Jones ele vai procurar a arca perdida, aquela arca de Salomão lá, em que Moisés pegou os 10 mandamentos e colocou dentro da arca, né? Aí a Vitória, minha mais nova, que vai fazer 6 anos agora, ela falou, não, eu sei os 10 mandamentos. O primeiro é não mate a mulher com que você se casou. É um bom mandamento. É um bom mandamento. É um bom mandamento. Essa foi ótima. Era o seguinte, a gente pausou o filme e ficou 15 minutos dando risada. Porque eu falei, Vitor, acho que você misturou algumas coisas aí. Mas sim, é um bom mandamento. Um bom mandamento. Gente, eu quero falar algumas últimas coisas pra gente ir encerrando. Eu acho que a gente tá falando muito aqui de foco no agora e trouxe a importância do equilíbrio. Foco no agora é diferente de obsessão com o agora. Então eu vou viver a vida como se não houvesse amanhã. Haverá. Eu vou... Quebrei o copo. Finjam que não aconteceu nada. Eu vou viver a vida... E tá tudo bem. Aconteceu, né? Alguém se cortou? Não. Tá tudo bem. Eu vou viver a vida como se eu nunca tivesse feito nada, como se minha vida estivesse começando agora. Olha, na prática é como se ela estivesse começando agora, mas ao mesmo tempo ela não começou agora. Né? A gente tem sim, se vocês usaram a palavra referência, né? A gente tem sim referências para respeitar. O que a gente não precisa é ficar preso a elas. Portanto, equilíbrio aqui não significa exatidão, né? Não é 30 para cá, 30 para lá. Não. Equilíbrio é movimento. Como é que a gente se mantém em movimento? O movimento de buscar o aprendizado do passado, o movimento de olhar o que a gente quer que aconteça no futuro, sonhar e começar a planejar, mas o movimento de realizar as coisas no presente. Quando estiver exagerando demais para um lado, traz para o outro. Quando estiver olhando demais para o passado, volta para o presente. Quando estiver delirando demais no futuro, volta para o presente. E se estiver vivendo a vida, eu não quero aqui ser contra o querido Zeca Pagodinho, do qual eu acho um artista espetacular do samba brasileiro, mas essa coisa do deixa a vida me levar, vida leva eu, é muito bonito na música. Muito, muito bonito. Na prática pode ser perigoso. Porque o deixa a vida me levar pode ser, inclusive, uma passividade. Não estou fazendo nada. Inconsequência. Né? Uma inconsequência, né? Então acho que tomar um pouquinho de cuidado, porque a gente começou, inclusive, provocando o Pailu, não foi combinado, mas quase que a gente combinou aqui, ele é professor de Aikido, vamos ver se ele é bom mesmo e tal. Você começou brincando com a história da tecnologia. Deixa a energia fluir. Deixa fluir. Você começou falando com a história, né? Falando sobre a história do mundo digital, da tecnologia e do quanto a gente tem que tomar cuidado, porque é um ambiente infinito. Mas eu queria dizer aqui, eu espero não chocar os nossos queridos ouvintes e a nossa audiência, que o futuro não é digital. Sinto muito, eu não quero assustar ninguém. O futuro não é digital. O presente é digital. O que vai ser no futuro eu não faço a menor ideia. Não sabemos. Pode ser quântico, né? Como dizem alguns. Agora, viu? Se alguém ainda está esperando o digital se manifestar no futuro, já perdeu o bonde da história. O presente é digital. Charles Darwin, o que é que eu vou fazer para me adaptar a isso? Sim. Agora, não quer dizer que tudo que o digital traz seja bom. Eu acho que um montão de coisas que o digital traz é ruim. A falta de esforço, porque tudo é muito fácil, né? Grava, não ficou bom, deleta, pronto.
Mas, por outro lado, é bom isso, né? Na nossa época, Pailu, trabalhamos juntos, eu e o Pailu, você trabalha com comunicação também, de certa forma visual, né, Júlio? A gente tinha que imprimir alguma coisa, lembra na época do offset? Pô, era uma fábula de dinheiro. Aí você imprimiu, descobriu que uma palavra estava errada... Perdeu todo o material. Perdeu toda. É maravilhoso que o digital permita que você só vá lá, corrija e publique de novo. Então, como trazer equilíbrio? É bom que a gente possa corrigir rápido, sem grandes perdas? Maravilhoso. Todo mundo podendo assistir Indiana Jones e a Arca Perdida ao mesmo tempo numa plataforma de streaming? Na nossa época tinha que esperar alguém devolver, né, a porcaria da fita rebobinada. E claro que um monte de gente não devolvia. Que bom que hoje todo mundo pode assistir ao mesmo tempo. Mas, ao mesmo tempo, tem essa sensação de que tudo está ali mesmo, né? Tudo está ali à disposição. Então, de novo, equilíbrio. Né? Acho que essa é a coisa que eu não tive, tanto que eu quebrei o copo. Né? Acho que essa é a coisa porque, me perdoem, o futuro não é digital. Sinto muito assustar aí quem é apaixonado por tecnologia, como o nosso colega que está aqui conduzindo a mesa de edição, mas o futuro não é digital. O presente é digital. O que é que vamos fazer com isto agora? Boa. Né? Mais algum ponto da discussão toda? É uma fantástica conversa. Posso contar rapidinho a história do livro? Para a gente ir para as nossas passagens? Na verdade, o livro não surgiu como livro em 2020, pandemia, né? Ali em março, a gente começa a ser convocado, por N motivos, a fazer o lockdown. E eu estava começando um curso de conselheiro organizacional que ia ser presencial. A realidade se impõe, o curso foi cancelado presencialmente, passou a ser digital. Maravilha, estamos fazendo o curso, foi excelente, foi maravilhoso, aprendi um montão sobre um papel que eu gostaria ou quero, né, no futuro fazer, mas preciso me preparar agora, que é ser conselheiro organizacional. Muito bem. Começou a me incomodar ali uma certa discussão, foi criado um grupo de WhatsApp, e aí teve um dia, isso devia ser mais ou menos abril, portanto tinha ali um mês de lockdown, onde um dia depois que eu acabei de atender os clientes ali da terapia, do coaching e tal, eu fui ver as mensagens no WhatsApp e no grupo lá do curso tinha a sétima versão de um mesmo relatório que falava sobre algo que estava acontecendo a partir da pandemia, portanto tinha um mês, em um mês já estava na sétima versão. E o nome do relatório era Tendências Pós-Covid. Em um mês, o relatório das tendências pós-Covid estava na sétima versão. Na hora me deu um plim. Falei assim, puta que eu pariu. Desculpa aqui o palavrão, né? Como é que é? Cesto no alto do mastro da caravela, pensei eu. Os caras estão tentando controlar o futuro. Eles estão tão desesperados, não todos, claro, mas algumas pessoas aqui estão tão assustadas que não estão conseguindo controlar o presente. Estão tão assustadas que não podem voltar no passado e fazer a gente retornar a um momento onde não tinha pandemia, que eles estão querendo controlar o futuro, prever o futuro. E era tanta loucura de querer prever que já estava na sétima versão. Aí, pum, me veio essa ideia na cabeça e falei, opa, temos uma doença aqui. As pessoas não querem enfrentar a realidade. Tudo bem, era um curso que falava também muito sobre futurismo, o quanto é o papel de um conselheiro, olhar os movimentos, mas olhar os movimentos e as tendências não significa que você vai entrar numa neurose de querer controlar o futuro. Por quê? Como disse lá o nosso querido Fábio, né? Fazer um projeto de futuro para alguém que nós nem seremos é meio perigoso. E aí me veio essa expressão, os arqueólogos do futuro, o cara que já quer tornar o futuro velho. Bom, comecei anotando ali uma coisa como se fosse uma notinha de celular ali, no notes, né, do celular, aí mandei para mim mesmo, aí comecei a escrever, falei, acho que eu vou escrever um artigo de uma página aqui, que virou um de 7 páginas, 8, a hora que eu vi tinha um capítulo, e de repente o livro surgiu. Conforme eu ia escrevendo, iam vindo mais coisas, porque foi no meio da pandemia, acho que o livro, não lembro se a gente lançou em setembro ou outubro de 2020. Gente, era impressionante o desespero das pessoas, ou dizendo assim, pelo amor de Deus, eu quero voltar para fevereiro de 2020, quando não tinha, ou que seja janeiro, né, de 2020, quando não tinha essa pandemia. Mas tem. Concorde você ou não, né, com as iniciativas que foram propostas, nem é o mérito da discussão, mas o fato é que tem uma pandemia. Ou gente dizendo assim, não, olha, quando a pandemia acabar, tendências pós-Covid, versão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20. Criatura, vive o hoje. O que é que tem para fazer hoje? Se hoje nós não enfrentarmos essa história, mesmo sem saber exatamente qual é o melhor protocolo, se hoje nós não enfrentarmos, a gente não vai resolver o problema. E aí ficam os arqueólogos do futuro delirando, tentando controlar o futuro, ou ficam,
né? Os depressivos ali, ai, porque não foi do jeito que eu quis, porque eu não aceito que as coisas aconteceram diferente. Enquanto isso, quem está afim de fazer, vai lá e põe a mão na massa hoje e faz as coisas acontecerem hoje. Então, o meu grande recado é, se você está pensando em escrever um livro, comece a escrever ele hoje. Se você está pensando em fazer um filme, comece a escrever pelo menos o roteiro hoje. Está pensando em abrir um negócio, comece a rabiscar a ideia do negócio hoje. Mas é que eu não vou abrir esse ano. Ótimo! Você tem, então, no mínimo 7 meses para planejar, se você vai abrir o ano que vem. Mas não deixa para começar a planejar o ano que vem, porque no ano que vem vai passar ainda, né? Ainda tem mais 7 meses até o ano que vem. Começa hoje a fazer aquilo que você sente que está clamando dentro de você, passagem para ser feito. Mesmo que o final dessa história não termine no curto prazo, mas começa hoje. Maravilha, Dan. Beleza? Bom, vamos então para os nossos momentos aqui, né, já caminhando para o encerramento. Então eu vou entrar aqui na parte do momento quando você comeu o cérebro de Sócrates ao longo da vida. Então é aquele momento onde a gente fala de algum aprendizado, de alguma coisa que a gente que viveu, né, ou aprendeu e gostaria de dividir com o pessoal. Algum de vocês tem algo para hoje? Quer falar primeiro, Júlio? Julião anotou, hein? Não, eu vou citar. Teve um. O Danilo ele mencionou esse texto e o texto está na Bíblia de novo, né? Hoje eu estou super. Hoje você está religioso, hein? Mas assim, é curioso que esse, na verdade, eu acho que é o texto que mais me atrai, assim, mais me chama a atenção. Acho que justamente pela dificuldade de se lidar com isso, né? Que fala sobre passado, presente e futuro. Que ele está em Mateus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, ele fala o seguinte: portanto, eu digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem armazenam nos celeiros, contudo o Pai Celestial que as alimenta. Não tem vocês muito mais valor que elas? Portanto, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Ninguém pode acrescentar 1 hora a mais à própria vida, né? E ele continua, né? Mas eu acho que é um texto super poderoso que ele reforça tudo isso que a gente está falando. A gente não tem o controle sobre o futuro. E aqui o próprio Jesus, no final do seu Sermão da Montanha, ele está falando exatamente isso. Fica tranquilo. Fica tranquilo, você não tem controle, mas está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Mesmo para quem, especialmente para quem não é religioso ou não conhece a Bíblia, ou pode ser até ateu, mas gosta de boas palavras, isso está em Mateus capítulo 6, versículo 20, alguma coisa. Beleza, muito bom. 28, 25. Pai Lu, você comeu o cérebro de Sócrates em algum momento da sua vida que você queira dividir com a gente? Cara, é assim, eu gosto muito da frase que o nosso querido Papa da administração, Peter Drucker, nos traz, que é: você quer criar o futuro? Quer prever o futuro, perdão? Você tem que criar o presente, né? Então, de novo, tudo que a gente está conversando aqui, sei lá, há mais de 1 hora, talvez, tá no que você faz no aqui e agora. Então, de novo, se você não tiver presente nos 3 Cs, o que quer dizer os 3 Cs? Você já usou isso muito em reunião com a sua equipe, não usou? Bastante, não? Bastante. Esteja presente de corpo, coração e cérebro. Você não está vivendo o agora. Corpo, coração e cérebro. Você não está vivendo o seu presente agora. E como é que você vai ter algo no futuro se você não está aqui no agora, né? Então, de novo, fica aí a provocação, fica aí a reflexão de que o presente realmente é um grande presente pra gente. Então, viva-o intensamente, né? Bom, eu vou então contribuir com uma coisa que eu acho que eu faço isso várias vezes quando eu vou começar ou conduzir algum treinamento ou palestra, que é um exercício de limpeza de espaço mental. Vou explicar aqui bem rapidamente como é que eu faço, e aí quem quiser replicar pode fazer no seu dia a dia, em casa, ou antes de uma reunião, ou antes de uma conversa, às vezes com filhos, enfim, cada um vai achar a sua adaptação. Basicamente o que eu peço para as pessoas é o seguinte: para nesse momento, cada um, né, no lugar onde está, e pensa, ninguém vai precisar falar o que pensa alguma coisa que está te incomodando neste momento na tua vida.
Uma preocupação, um problema, um dilema, mas alguma coisa que está tirando sua tranquilidade, sua paz de espírito. E o que eu peço para as pessoas é para elas capturarem essa preocupação com uma palavra, com uma imagem ou talvez até com uma frase que explique esse problema, mas traz ele para a consciência. Né? Normalmente eu dou alguns segundos para as pessoas pensarem, vão pensando aí vocês dois também, alguma coisa que está te incomodando neste momento, um problema real que você tenha na sua vida. Muito bem. Espero as pessoas pensarem, dou ali 10 segundos. E aí depois eu digo para elas fazerem uma pergunta para si mesmas e convido vocês dois e todo mundo que está aqui nos escutando e nos vendo a fazer essa mesma pergunta caso você tenha pensado num problema. E a pergunta, ela tem um sujeito, um verbo e um tempo específicos. Então vamos lá. A pergunta que você vai fazer para si mesmo é: o que eu preciso fazer com este problema agora? Não é o que o meu vizinho, não é o que eu espero que o presidente, a presidente, o deputado, a deputada, o síndico, né? Síndico de prédio, coitado, esses sofrem, né? Não é o que eu espero que o outro faça. E olha, não é o que eu quero fazer, não é o que eu gostaria de fazer. É o que eu preciso fazer com este problema agora, neste momento que você está fazendo o exercício. Eu digo para as pessoas, se a sua resposta for, olha, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso fazer uma ligação. Se é um treinamento presencial, pode ir lá fora da sala, não tem nenhum problema, somos todos adultos. E as crianças podem começar a aprender também, né, a ter livre-arbítrio, né, aprender a se responsabilizar pelas suas escolhas. Você precisa fazer alguma coisa diferente, vai lá e faz, liga, manda mensagem e tal, depois você volta para cá. Porque se você ficar aqui, né, preocupado, que tem que mandar um e-mail, enquanto isso eu tô tagarelando, o Pailu tá falando, o Júlio tá falando, né? Ou às vezes um colega tá lá no workshop falando, você nem presta atenção no que está sendo discutido e nem resolve o problema. Ou seja, você fica no limbo, que é o pior lugar para ficar. É um lugar onde a gente não produz nada. Nada, a gente fica improdutivo. Bom, agora, e se a resposta for, não, agora, não, agora eu não preciso fazer nada. Então use isso para um comando neurológico. Não é hipnose, que eu nem sei fazer, não é lavagem cerebral, que eu nem acredito, é comando neurológico. Toma consciência de alguma coisa e coloca isso aonde tem que estar. Então, se agora você não precisa fazer nada com esse problema que você trouxe para a consciência, então avisa o problema. Ó, você vai me esperar, né? Tô vendo uma porta aqui, o pessoal não tá vendo, mas tem uma porta ali. Você diz, ó, esse problema vai me esperar da porta para fora desse ambiente onde eu tô. Ele não vai sumir. Lembra a história de aceitar a realidade? Eu não estou fingindo que ele está sumindo, mas eu estou dizendo, ele vai me esperar da porta para fora. Quando eu acabar de fazer o que eu estou fazendo agora, eu volto e pego esse problema. Agora não. Agora eu não preciso fazer nada com ele. Ou, se agora eu preciso, vá lá e faça. Como me disse uma vez minha querida cliente Mônica Futami, um beijo para você, Mônica. Ela ferrou minha vida quando ela me falou essa frase. Ela disse assim, Danilo, você já parou para pensar que não existe prioridade no plural? Não, mas é que sabe, tem meu filho, tem minha esposa, tem meu negócio, né? Sim, certo, aí tem uma reunião de negócios super importante no mesmo horário de uma reunião que o seu filho diz papai, ou a sua filha diz mamãe, você vai lá, né, ver minha apresentação? E aí? Até onde me consta não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo. O fato é que agora você faz uma coisa só. Qual é a prioridade? Né? Não existe prioridade no plural. Se quiser fazer mais de uma coisa, você para de fazer uma, depois começa a outra. O fato não é que é? agora é uma coisa só. Então faça sempre uma limpeza. E o que você faz agora reflete no futuro. Reflete no futuro. Tem a escolha das duas prioridades que você acabou de colocar aí, né? São prioridades distintas e importantes. Mas você vê, a decisão que você toma agora, ela tem um reflexo para o futuro. Mas uma vai ser mais prioridade que a outra. Perfeito. Porque não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então, faça essa limpeza de espaço mental sempre que você for começar a estudar alguma coisa importante. E se não for esse exercício, busque outro. Mas ancore a sua mente no agora. Esse é o meu episódio de quando eu comi o cérebro de Sócrates que eu gostaria de dividir com vocês. E esse exercício, se eu entendi direito, Dan, ele serve para você trabalhar a questão da ansiedade, né? Serve porque você se pergunta o que eu preciso fazer e descobre que tem coisa que você não precisa fazer, não é você que tem que fazer. Você está numa neurose de querer controlar. Você pode descobrir que sim, tem coisas que você precisa fazer, mas não precisa fazer agora. E tem coisa que você descobre que sim, é você precisa fazer e tem que fazer agora. Quer saber? Para de fazer essa outra coisa que você está fazendo porque não é prioridade.
Para de ficar brincando no videogame, para de ficar olhando as redes sociais, para de ficar preparando a apresentação que é para daqui 2 meses, porque tem uma que é para hoje no final da tarde. A de 2 meses pode até ser mais gostosa, mas não é prioridade. E encarar a verdade, às vezes é mais doído. Mas quando a gente encara a verdade e aceita a realidade, você matou a charada agora há pouco, Pailu, a gente para de sofrer. Né? Muito bem. Bom, vamos começando a terminar? Vamos. Então eu quero só propor para vocês uma provocação aqui rápida para quem tiver. A gente vai chegar aqui na nossa etapa temperando o cérebro de Sócrates. Temperar é dar uma pitadinha ali de alguma coisa que vocês lembrem, de uma frase, enfim. Alguma pitadinha aí para ir finalizando o tempero aqui do cérebro do Sócrates, Julião? Eu queria só reforçar aquilo que você falou. Como que é a frase do Fábio de Mello? Do Fábio, pô, essa frase é boa, né? Deixa eu achar aqui nas minhas essa anotações. Aqui, a primeira aqui? Tá aqui, ó. Quanta ilusão fazer um projeto de futuro para alguém que nem seremos mais. Não, eu acho que isso reforça muito tudo que a gente falou. Assim, eu tenho um escritório de arquitetura, a gente faz projeto de casa para as pessoas. E uma coisa que eu acho muito curiosa é sempre que a gente está fazendo um projeto para uma casa que a pessoa vai morar dali a, sei lá, 2 anos, 2, 3 anos às vezes. E principalmente quando tem criança envolvida, é muito interessante, porque às vezes a pessoa está grávida agora e a gente tem que fazer o quarto para criança de 2, 3 anos. Olha, né? que barato. E é muito interessante Verdade. isso, porque a gente sempre está planejando alguma coisa para uma outra realidade lá na frente. Então, o fato é isso, a gente muda, né? Nós mesmos mudamos, nossas prioridades elas mudam. E a gente pode fazer alguns planos, mas consciente disso, né? Que nós mesmos não vamos ser as mesmas pessoas, não vai ser a mesma prioridade, não vai ser a mesma realidade que a gente vai ter lá no futuro. Fantástico isso. Muito bem. Algum tempero, Paulo? Alguma coisinha, uma ideia, uma fala sua que você queira temperar aqui o cérebro do Sócrates? Cara, essa semana foi aniversário da minha filha, né? Quinta-feira. Quantos anos? Minha segunda filha fez 16 anos. 16. É. E aí, aquelas coisas típicas de criança com 16 anos, né? Ansiedade, vamos fazer isso, vamos fazer aquele outro, vamos viajar. Julião, a gente conta pra ele Vamos agora ou fazer só uma quando festa. acabar o programa que ela não é mais criança? O que você acha? Então, Não, tudo bem, não, ela vai depois. ser filhinha. a eterna criança do papai. Filhinha querida. Enfim, são tantas coisas que ela queria viver simultaneamente. E eu disse pra ela assim, filha, você vê, e a gente nem planejou não tinha nem planejado esse encontro nosso aqui do Foco no Agora. Mas ela me falou assim na quarta-feira, que era a véspera do aniversário dela, dia 31 de maio. E, pô, pai, tem isso, tem aquele outro tal, e eu não sei qual, tô ansiosa. E eu disse pra ela assim, filha, não dá pra gente estar em todos os lugares. Mas a gente pode passar por todos os lugares com o tempo, né? Então, escolhe um e vão ser felizes nesse momento. Foco. Né? Tá bom, pai. Vamos jantar então. Fantástico. Vamos fazer tal coisa. Posso chamar 3 amigas. E beleza. Chamamos as amigas, fomos com a família, curtimos. Ela adorou. Depois, no dia seguinte, foi pra festa do show, não sei de quem lá. Enfim, tá se planejando pra outra coisa hoje. Mas tudo bem, né? O agora, foco no agora pra acontecer e não dá pra fazer 3 coisas simultâneas ao mesmo tempo. Muito bom, eu vou ficar aqui com uma coisa que meu filho Pedro, já que vocês falaram um monte de filho aqui, eu vou falar do Pedro. O Pedro, quando ele me falou isso, eu lembro que ele tinha uns 10 anos, ele tem 12 e tal, ele deve ter aprendido essa piadinha na escola, ele chegou e falou assim, papai, o que tá sempre próximo, mas nunca chega? Aí eu virei, né, pra ele e falei assim, o futuro, né, soltei assim, aí ele virou e falou assim, ele foi muito mais prático, né, falou assim, papai, o amanhã. Muito mais prático. Que futuro, pai? Você tá lá na frente. Que futuro, meu amigo? O próprio amanhã nunca chega, né? E tal. E fica esse aprendizado. Senhores, vamos terminar então. Então, pra gente terminar, vamos pro nosso momento DPF daqui pra frente, ou seja, bem rapidamente, o que cada um de nós aprendeu com tudo isso aqui que a gente conversou, o que a gente ouviu uns dos outros, que vira um aprendizado, uma propriedade pra gente melhorar nossas vidas daqui pra frente. Quem aprendeu alguma coisa que registra? Clichê, né? É clichê, mas eu queria falar o seguinte. O foco no agora, viver o agora, é importantíssimo. Mas não é o viver agora como se não houvesse amanhã. Por quê?
Se você vive o agora sem pensar no amanhã, ou sem se planejar, como você, como um bom arquiteto, sabe disso, a consequência de não planejar tem um preço, e esse preço é bem caro. Então, eu acho que encaixa a história do equilíbrio, né? Eu vivo intensamente o dia de hoje, porque o que vale é o aqui e agora, mas sem esquecer dos próximos passos. Então, isso para mim é assim, cada dia fica mais nítido e mais claro de que tudo, mas tudo na vida tem que ter equilíbrio. Bom. Você falou de um sim que a gente tem que fazer agora, né? A gente tem que fazer esse planejamento. Eu vou falar de um não também, porque o fato é para cada sim que a gente fala, a gente está falando alguns nãos, né? Cada escolha é uma renúncia, né? Cada escolha é uma renúncia. Então, eu acho que o que eu tiro de aprendizado é isso. A gente tem que olhar para esse nosso presente aqui e vai ter que falar alguns nãos também. Tem muita coisa que a gente tem que... A gente falou da tecnologia no comecinho. Cara, às vezes eu tenho que deixar ela de lado realmente aqui. Deixa ele vibrar no silencioso ou esquece lá na gaveta, porque tem outras coisas acontecendo, né? Então, eu acho que um grande aprendizado é isso. A gente tem que olhar para tudo que está acontecendo e realmente decidir qual que é a prioridade daquele momento. Muito bom. Eu vou dizer para vocês que vocês dois me lembraram uma questão sobre o equilíbrio, que equilíbrio é movimento, né? Equilíbrio não é estar estagnado. Se eu estou parado, eu não estou equilibrado. Eu estou inerte, né? Eu estou literalmente passivo. Equilíbrio é movimento, eu lembro muito do andar de bicicleta, né? Então, se você pedalar só com o pé direito, você vai ficar andando em círculos, né? E pode até cair. Então, você pedala com o pé direito, a bicicleta se movimenta, né? A engrenagem toda, mexe as rodas, mas daqui a pouco você tem que pedalar com o pé esquerdo e é no movimento, é na continuidade, né? De direita, esquerda, que você mantém o equilíbrio e o equilíbrio gera a possibilidade de movimento. E foi na hora que vocês estavam brincando com a história do palavrão, né? Do caralho, de ser, na verdade, uma estrutura na caravela portuguesa e que o caralho originalmente não é um palavrão, beleza? Mas, por outro lado, o Júlio foi e puxou também para o outro lado, dizendo, pessoal, tudo bem, a história de origem pode ser essa, mas o contexto hoje, ele em vários, né, ambientes, em muitas sociedades, em muitas culturas que falam português, vai ser um palavrão. Então, por mais que a gente explique a origem, continua ofendendo um monte de gente. E por mais que um monte de gente se sinta ofendida, é bom lembrar que tem uma história que precede a sua ofensa. Então, acho que o equilíbrio como um movimento, né, e não como uma estagnação. Fantástico. Muito bem, gente. Maravilha. Super obrigado, viu? Delícia. Bom, falando em obrigado, eu queria, junto com vocês aqui, ir finalizando o nosso episódio, mas antes disso também agradecer algumas pessoas. Queria agradecer ao Alearinho, da Band Design, que vai nos ajudar e tem nos ajudado aí com todo o design. Então procurem o Ale ali no Facebook, por exemplo, tá lá, Band Studio Design. Queria agradecer ao Kaique Ribeiro, que fez a nossa trilha sonora, tanto de fundo quanto de abertura. Procurem o Kaique no Instagram como oficial Kaique Ribeiro, Kaique com K, tá? E depois o K-A-I-Q-U-E, né? Então, Kaique assim, mas tudo oficial Kaique Ribeiro. E ao pessoal aqui do estúdio The One, especialmente o Iago com H e Y. Vamos lembrar disso, né? Foco no agora. Agora, o Iago que tá aqui é com H e Y. Obrigado Boa. Aí por nos ajudar. Obrigado, né? Iago. E meninos, muito obrigado também a vocês e muito obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou aqui, que nos assistiu, nos escutou. Mandem suas sugestões, mandem suas críticas, puxões de orelha, perguntas, temas que a gente possa discutir, às vezes até trazer algum convidado aqui, por favor, nas nossas redes sociais, nos canais digitais. Ó, tá aí, né? O digital é o presente, né? Manda pra gente suas sugestões. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado, Dan. Vamos nessa? Obrigado, pessoal. Obrigado, Julião, Pailu. Valeu, pessoal. Obrigado, audiência. Obrigado, Iago. Valeu. E até a próxima. Então é isso. Nos vemos e nos ouvimos semana que vem no próximo episódio de Quando Comi o Cérebro de Sócrates. Valeu, turma.